Boa noite, pessoal. Hoje eu e o Pedro Pessoa vamos apresentar a nossa primeira aula assíncrona. Então, hoje a gente vai estar vendo CSS. O conteúdo que a gente vai ver hoje vai ser sobre a sintaxe do CSS, então vai ser a sintaxe básica, tá? Não é nada avançado por enquanto. Seletores básicos do CSS, atributos básicos e as unidades de medidas. Então, logicamente é impossível mostrar todos os atributos, todos os seletores, porque realmente é muita coisa. Então isso aí, a maioria das pessoas aprende de acordo com o que vai precisando, então vai pesquisando, vai precisando. Então, sempre que vocês precisarem de algo novo que vocês nunca viram, vocês podem estar precisando principalmente da B3 Schools, que é bastante completa a documentação deles é, em relação ao CSS. Inclusive é referência em vários lugares para estar consultando esse site aí, tá? Então, lembrando também que talvez esteja um pouquinho ruim a qualidade aqui na transmissão, porque eu estou mostrando aqui a tela do Pedro por enquanto, mas esse slide vai estar disponível aí no Moodle, ele vai estar disponibilizado aí para vocês consultar, ver o slide com uma qualidade um pouquinho melhor, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje vai ser a sintaxe. O CSS em si, né? Começando, o que ele é? O CSS ele serve para estilizar o documento, né? HTML, o site em si. A gente poder dar cor, colocar margem, mudar o posicionamento. Toda a característica visual, né, de estilo é feito com CSS. A sintaxe básica dele é basicamente o seguinte. É o seletor, né? Que é o elemento que a gente vai selecionar para estilizar. Aí tem as chaves, que vai delimitar o bloco, né? E esse bloco vai ter os atributos que a gente vai mudar, que são as propriedades, né? 2 pontos, e aí o valor da propriedade. E tem que ter o ponto e vírgula, para separar uma propriedade da outra. Aqui tem um exemplo, né? Que é propriedade cor, vermelho, né? Colocando o valor vermelho nele, e uma margem com um valor 0 e alto. A gente vai ver isso mais para frente. Aí aqui mesmo tem os seletores, né? Que no caso aqui seria o P, que seria todos os parágrafos, todas as tags P, né, do site, vírgula, e tá pegando todos os LIs, vírgula, né, e todos os H1s. Então todos os Ps, os LIs e os H1s vão ter essa estilização daqui. Aí tem os seletores básicos, né, que são os de seletores de irmãos adjacentes, que é com mais. Aí tem os seletores de irmãos gerais, né? Que é com o tio. E tem os seletores de filhos, que é com sinalzinho de menor. E os seletores de descendentes, que é só com espaço. Eu vou mostrar aqui no código mais detalhado como é cada um desses seletores e como é que eles funcionam. Criar aqui um HTML, né? Index.html. O HTML básico aqui que vocês já viram. E dividir a tela aqui. Aqui o site. Aí vamos criar uma div, né? Para o primeiro exemplo. Aí vai ter um parágrafo e um tipo. Um H1, que é seletor básico. E aqui é um teste que vai ter aqui. Vamos colocar o PTBR aqui, né? PTBR, para parar de ficar querendo traduzir o site. Aí só recarregar. Aí, parou de querer traduzir o site. Está reconhecido como em português. Aí tem duas formas da gente colocar o CSS no nosso site. Tem pela tag style, né? A tag style a gente sempre coloca dentro do head, que ela tem que ser carregada antes do corpo do site, né? A gente coloca no head, e a estilização, que a gente poderia colocar um P e vamos colocar um color, né? Uma cor vermelha, e colocar a fonte em negrito. Depois a gente vai entrar mais a fundo nessa parte daqui das propriedades, mas o mais importante por agora é o seletor. Aqui, ó, ficou vermelho. Porque está selecionando todo o P que tiver no documento, vai ficar vermelho. Eu posso até criar vários outros aqui, ó, todos eles
um tá vermelho. Ele está selecionando todos eles. Vou mostrar outra forma também, né? Que é usando um arquivo externo. Eu posso criar aqui, ó, um style.css. E aqui, ao invés de usar colocando CSS aqui, né? A gente pode separar para ficar mais organizado. Aqui, ó, linkar com esse documento. Aí como que a gente faz isso? A gente usa essa tag aqui, ó, link. Ela a gente só abre tag, escreve link, né? Qual que é essa propriedade? Hell, que tem esse atributo, né? Style sheet, o href, e esse aqui vai ser o nome do nosso arquivo, né? De CSS. No caso é o style.css. O VS Code sempre vai ajudar bastante a gente nisso daqui. Se você só digitar o link mesmo, aqui ó, ele já vai até autocompletar aqui ó, link esse CSS. Só uma pequena coisa a acrescentar aí, é que no href é possível também você passar um caminho. Então, se esse CSS estivesse dentro da pasta, era necessário passar isso aí também no href. Sim, um caminho ou até uma URL mesmo de um site. Isso. Pode estar uma URL completa assim, ó. Aqui, ó, a gente pode colocar a url.style.css. Vamos até colocar um exemplo aqui, ó. P, colocar o head, né? Color head. Aqui, ó, ele pegou. A gente pode pegar aqui, ó, colocar uma URL completa, ou a gente pode colocar o caminho só, né? Que no caso aqui é isso. Só style. Mas se ele tivesse dentro de um arquivo, de uma pasta, né? Tipo, pasta aqui, e colocar ele aqui dentro da pasta, aí seria diferente. Seria, né, a pasta barra style.css. Salvar aqui. O computador travou um pouquinho aqui. Aí, ó, carregou de novo. Aí aqui, ó, pasta, style.css, carregou aqui. Até tirar aqui da pasta de novo. Apagar a pasta. Aqui. A gente já viu o seletor simples, né? Daria para colocar um H1 aqui e selecionar todos os H1s também, né? Parágrafo e H1. Aí tem outros seletores, que a gente pode pegar pelo ID, né? Vamos colocar um ID aqui nesse parágrafo, que vai ser teste. Aí o conteúdo dele vai ser teste 1, 2, 3. Aí, ao invés de eu querer todos os parágrafos, vão querer todos os elementos, que no caso é só um, né? Porque é um ID, que tem o ID teste. A gente coloca o hashtag e o ID, né? Aí aqui, ó, tá pegando o teste que tem esse ID, teste. Então, o seletor de por aí. Aí tem o pela classe também, né? Eu posso colocar uma classe aqui, ó, class blue. Vamos colocar uma classe blue nesse daqui e nesse H1, que vai ser a classe é um ponto blue. Aí eu posso colocar um color blue. Aqui eu esqueci do ponto e vírgula. Aqui, ó, tanto o título quanto o P, que tem a classe blue, estão com a cor azul. Aí tem uns outros seletores, né, que a gente estava vendo aqui no slide. Vamos criar uma outra div para separar um pouco melhor os exemplos. Seletor de irmãos. Aí vai ter um P teste 1, 2, 3. E eu vou colocar uma lista. Um ali, item 1,
2, item 3. Isso. Aqui eu posso pegar, vamos colocar até esse daqui dentro de um P, item 3. Aqui eu posso até estilizar pegando todos os ULs, todos os P's, né, que são descendentes de uma lista. Eu vou estilizar e colocar uma cor, color, yellow. Vai ser um amarelo. Vamos colocar um verde, que acho que dá um contraste melhor. Verde. Então, todos os parágrafos que são descendentes de um P, né? Um P que é descendente de uma lista vai ser verde. A gente vê que esses outros P's eles não são afetados por esse daqui, porque só ele que é descendente. Aí se eu colocar esse outro P aqui, ó, vamos colocar filho direto. Qual a diferença desse P daqui, né, e desse outro P? Que esse daqui é um descendente direto do L. Ele é o filho direto. Esse daqui já não é. No caso aqui, com esse seletor, todos eles ficam verde, né? Seletor de descendentes. Que tanto o filho direto quanto esse aqui, que seria um neto, né? São descendentes da lista. Aí se a gente usar esse seletor daqui, que é usando esse sinalzinho de menor, a gente vai pegar só o filho direto. Então só o filho direto que ficou selecionado, só ele que ficou verde. Aí tem uns seletores de irmãos também, né? Que a gente pode pegar até tipo esse P, um parágrafo, vamos pegar todo P que é irmão de um parágrafo, de um título, né? Então H1 que é irmão de P. Então vamos pegar todo P que é irmão de um H1. Vamos colocar o color green também. Vamos só apagar esse aqui do exemplo anterior para não confundir. Aí aqui, esses dois P's eles ficaram verdes porque eles são irmãos desse H1. Mas esse daqui, que é um parágrafo também, e esse daqui, que também é um parágrafo, não ficaram verdes porque eles não são irmãos de um H1. São esses dois. Que são irmãos justamente desse daqui, desse título. E tem como a gente usar os seletores de irmãos irmãos adjacentes, né? Que é com mais. Que a gente pega só os irmãos que estão do lado. Que no caso seria desse H1, o único irmão que está do lado dele é esse teste. Esse teste 1, 2, 3, ele não está do lado. Um só vai ser esse exemplo. Então a gente viu tanto seletores adjacentes, né, que é o mais, que só vai pegar esse daqui. Os seletores de irmãos, que vai pegar esses dois. De filhos, né, a gente pode fazer essa outra forma, né, pegar o filho de um determinado elemento. Ou de descendentes, que a gente pega todos os descendentes, mesmo que não sejam só os filhos diretos, tanto filho quanto os netos. E é isso. Agora, o Kate. Tá, vou estar mostrando aqui, pessoal, para vocês um pouco dos atributos. Então, continuando aqui, são os atributos básicos. Então aqui eu montei uma tabelinha, então vocês podem até estar utilizando para consultar depois esse slide. Então aqui vai ter a sintaxe, as variações, então a gente vai ver como é que fica essa variação no CSS. Então é separado por um hífen, tá? Então, por exemplo, se você quiser alterar a fonte do texto, então você vai colocar a fonte traço family, que é para alterar a família de texto do teu texto, do teu elemento. Então, primeiro, background. Então ele é utilizado para adicionar efeitos de fundo para elementos.
Então existe o color e o image. Eu vou estar mostrando só o color. Então não vou estar mostrando o image hoje. Mas vocês podem estar, se vocês tiverem curiosidade de como funciona, vocês podem estar pesquisando, vocês conseguem facilmente. A ideia é a mesma. Vai ter apenas algumas opções a mais, tá? Mas vou mostrar aqui, primeiramente o color. Então, deixa eu estar. Então vamos lá criar nosso index aqui. Nosso index HTML, então HTML 5. Tá. Já vou alterar aqui logo tbr e vou criar uma div. E vou criar aqui também logo o meu style, o meu CSS. E vou colocar aqui no meu HTML. CSS, já tá tudo certinho aqui. E primeira coisa que eu vou fazer é alterar o... Antes de qualquer coisa, vou colocar, deixa eu ver, então H1. Vou colocar aqui atributos básicos. Então, deixa eu dividir a tela. Só. Tá lá, atributo básicos. Eu acabei escrevendo errado, pera aí. Beleza, atributos básicos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar o meu background. Então, eu posso colocar aqui, e eu posso inclusive referenciar o meu body, tá? Então vai afetar todo o meu corpo HTML. Então, eu posso colocar aqui background. Então, se eu não colocar o color, então ele automaticamente vai inferir. Então, no caso da imagem, você tem que passar um URL. Você pode passar o URL da imagem aqui dentro, tá? Você passa o URL da imagem aí, ou o caminho, se a imagem estiver localmente, vocês passam aqui dentro. Então, no momento que eu passo o URL, ele vai inferir. Opa, tem um URL aqui, então eu vou alterar ele automaticamente. É a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, image. Mas no meu caso aqui eu vou estar usando o color. Então, eu vou apenas definir a cor. Então, a cor ela pode ser em hexadecimal. Tem as cores pré-definidas também do CSS, assim como também tem hexadecimal e em RGB. E em RGB, inclusive, dá para você trabalhar com opacidade. Mas não vamos ver isso por agora, tá? Então, vou colocar aqui um tomato. Tá, então alterei ali, ele já alterou meu plano de fundo ali, como vocês podem ver, ele alterou do meu corpo todinho no meu HTML. Então, se eu colocar, por exemplo, apenas do H1, o que vai acontecer? Vai ficar apenas atrás, vai ser apenas o plano de fundo do meu H1, tá? Então, se eu tivesse um parágrafo, por exemplo, então, deixa eu colocar um parágrafo aqui e um lorem, tá? Para ficar um texto extenso. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, o meu parágrafo, então mais de uma linha, então não importasse quantas linhas meu parágrafo tivesse, ele ia estar o meu background, o meu plano de fundo, o meu background ia estar crescendo de acordo com o tamanho do meu parágrafo. Então, posso até crescer aqui o parágrafo. Olha lá, vocês podem ver. Foi exatamente o que aconteceu, tá? Então, apenas, deixa eu só mostrar aqui que daria na mesma se vocês colocassem o color, tá? Então, ele Pera aí, pessoal, meu PC deu uma travadinha. Ah, não, na verdade foi bug do Linux. Tá. Então eu colocando aqui background e color, vai dar a mesma coisa. Vou até recarregar aqui, ó. Mesma coisa, não alterou nada. Bom, então mesmo vai valer para as outras, a maioria dos atributos vai inferir. Apenas aqueles que, por exemplo, style e size, se eu fosse usar o size aqui também, e weight, que você pode definir a largura, então pode ser que seja necessário você especificar, já que você pode definir a largura através do weight. Mas temos o color. Então o color, ele é responsável por alterar a cor do texto. Então vou voltar aqui para o meu body. Então eu quero que o meu HTML inteiro tenha essa cor. E eu quero agora que o meu título fique branco. Então a cor do meu título eu quero que fique branco. Então, para isso a gente vai utilizar o color. Então, ou eu posso referenciar o H1, ou eu posso também definir uma classe aqui também para title. Então, se eu tiver um outro título no meu HTML, eu já consigo referenciar e todos eles terão a mesma estilização, tá? Então, posso colocar aqui color. Então, vou colocar aqui agora
colocar em hexadecimal, o branco em hexadecimal. Então, você pode estar colocando em hexadecimal. Se vocês clicarem aqui, ó, ele já sugere aqui, ó. Você pode estar alterando, inclusive, por aqui, arrastando, ó. Escolhendo o tom e a opacidade que queiram. Então, como vocês podem ver, ele já alterou para o RGBA. Então, RGBA é com a opacidade. Então, esse 0.27 aqui significa a opacidade. Então, também tem apenas o RGBA, que é sem opacidade. Que também daria na mesma coisa, tá verde ali. Mas eu vou deixar em X aqui, tá? Então, vou colocar FFF. Beleza? Alterei a cor do meu texto. Tá ali. Então, eu conseguiria alterar também do meu parágrafo. Então, eu posso inclusive colocar vírgula aqui, colocar um P. Então, ele vai alterar a cor do meu parágrafo também, tá? Então, você pode ter essa misturada aí também. Separado aqui por vírgula. Então, você pode misturar. Você poderia colocar um ID aqui também, qualquer, caso precisasse. Mas não é o caso, vou deixar apenas assim por enquanto. Então, indo para a nossa próxima tag. Então, text align. Então, basicamente, especifico o alinhamento horizontal do texto em um elemento. Então, o que isso significa? Ele vai alinhar o nosso elemento, o texto do nosso elemento, de acordo com o elemento pai. Então, se eu colocar um text align no title, por exemplo, ele vai alinhar de acordo com... São três possibilidades principais que a gente utiliza. Então, é o center, left e right. Então, eu quero que apenas o título fique centralizado. Então, posso vir aqui embaixo e colocar text align center. Então, como vocês podem ver, ele está no centro da minha página agora. Então, é assim que eu centralizo um texto. Então, vamos supor que eu queira que o meu parágrafo fique alinhado à esquerda. Então, vamos colocar aqui todos os meus parágrafos fiquem alinhados à esquerda. Então, eu consigo também com text align. Então, vou colocar aqui left, esquerda. Tá, não foi. Deixa eu ver o motivo. Tá, só um minuto. Ele já tá alinhando à esquerda. O padrão é à esquerda. O padrão é à esquerda, eu confundi com a direita, é verdade. Então, right. Isso, right. Obrigado. Então, agora eu estou alinhando o meu texto à esquerda. Inclusive, tem o justify. Então, você pode justificar o texto. Então, ele vai esticar até as bordas do texto. E vai crescer, inclusive, junto com a página. Aqui, ó. Vocês podem ver, tá vendo? Ele vai se dispor pela página até a borda. Então, alguns lugares vai ter espaçamentos a mais. É o básico, você já deve conhecer, inclusive, do Word aí, né? Word da vida. Tá. Então, indo para a nossa próxima tag, temos o font. Então, tem o font family, o size, o style e o weight, que é basicamente o pessoal inclusive já até mostrou. A gente pode colocar ele em negrito. Se eu não me engano, é com ele também que definimos o. Não, é o style que definimos como itálico, na verdade. Então, vamos supor que eu queria que todo esse meu texto fique itálico. Então, deixa eu voltar aqui nossa página. Beleza, então, primeiramente, então, vou colocar o font style. Então, eu posso colocar ele em itálico. Então, todo meu texto ficou em itálico. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem essa diferença. Vou apagar aqui, ó. Lá, agora tá retinho, agora tá em itálico, tá? Tem o weight, que é para deixar em negrito. Então, deixa eu mostrar aqui. Fonte. O próprio VS Code já ajuda nisso aí, tá? Então, você pode passar um número, então, você pode definir a espessura do texto. E tem colocar o próprio bold aqui. Então, ele já tá em negrito aqui, tá? Deixa eu ver. Tem o font family. Então, tem as fontes padrão. Então, fonte padrão. Então, ele aqui, o próprio VS Code já vai sugerir algumas fontes padrão que tem aqui já pronto pra gente utilizar. Então, vou colocar essa aqui. Então, como vocês podem ver, a fonte já alterou. Então, vou mostrar aqui rapidamente como vocês importariam uma do fonte Google, por exemplo. Então, o Google Fonts, tá? Então, vou pegar uma bem diferenciada aqui. Essa aqui, por exemplo, essa cursiva. Então, vocês podem estar só vindo aqui, ó, Select Style. Então, ele mesmo já mostra aqui. Então, existem duas possibilidades de você adicionar pelo próprio HTML. Então, como vocês podem ver, é um pouquinho até extenso demais. E tem no próprio CSS, que é um pouco mais simples. Então, primeiro a gente precisa importar, tá, essa fonte.
Então, essa fonte, vocês importando dessa maneira, vocês só conseguirão visualizar essa fonte caso tenha acesso à internet. Senão, vai ser necessário baixar e referenciar isso aí, tá? Mas hoje eu vou estar mostrando apenas como importar online, tá? Então, vocês vão importar assim, dessa maneira. E aqui embaixo, aqui mesmo ele mostra como você vai referenciar no Font Family. Então, eu vou até copiar aqui e substituir lá no lugar dessa nossa linha aqui, tá? Então, antes de atualizar, deixa eu só voltar aqui e tirar o bold. Então, vocês podem ver, já fica um pouco diferenciada essa letra é bem diferenciada, não dá nem para entender direito. Mas é assim que vocês alteram a fonte de um texto, tá? Se vocês precisarem importar algum dia para estilizar, deixar um pouquinho mais bonitinho, fica a critério de vocês, tá? Eu vou voltar aqui para o padrão, para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Vou deixar apenas o Justify. Tem um size também. Tem um size também. Então, o size é basicamente o tamanho da fonte. Então, posso colocar text size. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar uma fonte bem pequenininha. SPX. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Aí. Será que não existe? Eu confundi? Tá, vamos deixar isso pra depois aí. Tá. Eu acredito que devo ter confundido. É font size, na verdade, né? Eu tô colocando text aqui por algum motivo. Ô, cabeça. 10px. Tá. Ali eu já alterei. Deixa eu colocar aqui, ó. Coloquei um tamanho menor, então alterei já o tamanho da minha fonte. Então vou até redefinir aqui. Isso ficou bem pequeno. Então vou colocar 50. Já ficou um pouco grande demais. Então 10px. Tá, então vocês podem estar alterando a fonte aí dessa maneira. Mais pra frente eu vou estar mostrando algumas unidades medidas, tá? Não é só o px que existe. Então, vamos partindo para a nossa próxima tag. Então temos a border. Então a gente basicamente pode definir a borda para o nosso elemento. Então você pode definir uma borda tanto superior quanto inferior. Enfim, como tá aqui, ó. Eu coloquei tudo na mesma linha, mas isso aqui é basicamente o direcional. Então se você não passa isso, você basicamente, ele vai aplicar para todas as bordas, tá? Quando você não passa apenas para top, apenas para right, por exemplo. Então, vou colocar aqui border. Então, tá, o primeiro deles aqui é o style. Então tá, vamos lá, border style. Border style, tá? Então, são vários tipos de border, então tem aquela tracejada, tem a padrão. Então, vamos colocar aqui primeiro. Então, essa aqui é a primeira, a tracejada. Por padrão, ela é a reta, tá? Então, uma linha normal. Então, você pode colocar também o border, se eu não me engano é o border color. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo, border color. Deixa eu voltar aqui. Então, posso colocar, sei lá, como roxo. Então, sei lá, vamos colocar purple. Tá, ali tá um pouco roxo, ficou um pouquinho ruim de visualizar, então deixa eu... Um verde. Mas ficou pior ainda, né? Vamos pro preto. Beleza. Então, basicamente assim que vocês vão alterar a cor da borda, tá? Temos também o tamanho, então é a largura, tá? O size ele vai importar mais quando vocês definirem apenas para um lado. Então, inclusive eu posso até colocar aqui, deixa eu ver. Width. Tá. 10px. Então ficou bem grossa. Então posso definir a largura da minha borda desta maneira. Então 1px ela vai ficar bem fininha, tá? Então também temos o... Se eu quisesse apenas para o top, então apenas que em cima ficasse tracejado. Então deixa eu salvar aqui só para... Então eu posso passar aqui também, eu posso passar junto, tá? Então posso fazer apenas dessa maneira. Vocês podem ver, ficou apenas em cima. Posso colocar aqui apenas para baixo. Então, bottom. Então ele fica só ali embaixo. O mesmo vale para as outras, tá? Então eu posso colocar aqui border
Border top, posso colocar outro estilo. Então, deixa eu ver quais estilos tem aqui. Realmente não vou lembrar todos de cabeça. Vou colocar esse aqui. Vamos ver como é que vai ser este. Vocês podem ver ali, ele tem um efeitinho tipo uma sombra. Então, vocês podem ver, eu posso definir individualmente cada uma das bordas. Não vamos nos aprofundar disso. Então, vocês podem estar pesquisando aí como queiram depois, de acordo com o que forem precisando. Então, temos o pairing. Então, o pairing é o espaço entre o elemento e o seu conteúdo. Então, basicamente, eu vou definir aqui o background. Deixa eu só apagar essa borda aqui e tirar esse justify também. Então, eu vou colocar o background do meu parágrafo de branco. Então, vou colocar aqui color. Aí vai desaparecer o texto, né? Deixa eu pensar na outra cor, azul. Opa, é background, não color. Color vai alterar a cor do nosso texto, né? Tá, o nosso texto, o fundo dele tá branco. Então, se eu definir um padding aqui, vocês podem ver tem uma borda aqui entre o nosso elemento, a nossa página HTML e o nosso texto aqui. Então, por padrão, acontece isso. Para a gente retirar isso, a gente pode utilizar o asterisco, tá? Então, o asterisco basicamente vai para tudo, para todo o nosso HTML. Isso que raramente vocês vão usar, mas pode colocar aqui padding 0, por exemplo. Padding 0 e ali é o margem que tá afetando. Margem 0. Então, vocês podem ver, já colou ali, mas não vamos mexer com isso por enquanto. Eu quero apenas mostrar para vocês a funcionalidade do padding. Então, vamos lá, padding. Então, vamos supor que eu queira 5 pixels. Vamos ver se vai ser suficiente para a gente conseguir visualizar. Aí, ó, como vocês podem ver, houve um espaçamento entre o nosso texto e a borda do nosso elemento. Então, vou colocar 50 pixels para ficar um pouco mais... Aí, como vocês podem ver. Então, se eu coloco apenas assim, ele vai aplicar para todas as bordas, tá? Então, eu posso especificar apenas em cima. Então, eu coloco aqui top. Opa, faltou o hífen. Então, eu coloco apenas top e ele vai colocar a borda apenas em cima. O mesmo vale se eu quiser apenas para o bottom. Então, apenas embaixo, tá? Então, é possível também você espaçar que as laterais tenham, sei lá, 10 de pixel e de altura tenha 20 pixels, tá? Vocês podem ver, então, deixa eu colocar uma diferença um pouco maior aqui, vocês conseguirem perceber isso. Então eu tenho um espaçamento um pouco menor, em cima e baixo, de 20 pixels, e nas laterais é 50 pixels. É possível passar também os quatro, então personalizar como queira aqui, passar os quatro de uma vez, você vai definir cada um deles, sem ter que ficar colocando o atributo novamente, padding top, padding bottom. Então vocês podem fazer dessa maneira aqui, que fica mais simples. Vou colocar 5 e vou colocar um pouquinho maior aqui desse lado. Vou colocar 100. Como vocês podem ver, ficou um pouco bagunçado porque ficou uma medida para cada um dos lados, tá? Então esse aí é o nosso padding. E tem o margem, que ele define as margens de um elemento. Então já vai ser em relação ao nosso documento, aqui, nosso elemento pai, que no caso aqui é o body, o nosso próprio HTML e o nosso parágrafo. Então ele vai mover esse espaço aqui entre, essa tirinha vermelha aqui vai aumentar se a gente mexer na margem. Então, vou deixar aqui ainda, padding. Colocar aqui o margin left. Vou colocar aqui o margin left, vou colocar 40 pixels. Então vocês podem ver, ele recua aqui 40 pixels para direita. Então é a margem da esquerda que eu declarei. Então ele vai recuar para a direita, tá? Então ele vai espremer para a direita, tá? O mesmo vale se eu colocasse aqui right. Então ele vai espremer para a esquerda. Então cima, baixo. A lógica aqui é a mesma do padding. Vocês podem estar passando aqui altura e largura ao mesmo tempo. Pode passar os quatro de uma vez também. É possível. Então funciona da mesma maneira, tá? Por fim, nós temos das que a gente vai mostrar hoje, tá? Não se limita apenas a isso. CSS são diversos mesmo. Bastante extenso. Então vamos mostrar aqui hoje a propriedade height e width, que são a altura e largura, respectivamente. Então, vou estar apagando isso aqui, esse parágrafo. Agora eu vou definir uma div aqui. Então, vou colocar aqui uma classe
chamada quadrado, por exemplo. Vamos supor que eu queira fazer um quadrado. Então, não tem nada ali. Então, apenas para mostrar que tem alguma coisa aqui, mas eu não quero deixar nada dentro do meu quadrado. E eu posso definir aqui o meu quadrado. Então, primeira coisa, vamos começar aqui com o quadrado. Eu posso até apagar isso aqui, esse P. Não tem mais um P, né? Que é meio que desnecessário. Então, quadrado. Então, eu vou colocar background, color, colocar marrom, tá? Então, vocês podem ver, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque não tem nada dentro do meu quadrado. Então, se eu colocasse uma palavra aqui, também não foi nada. Porque ele tá pegando. É exatamente porque a nossa altura aqui não tá citada, tá? Então, isso aqui não é um parágrafo, ele não tem nada dentro. Isso aqui pra ele não é nada. Na verdade, é porque eu escrevi errado aqui. Mas, enfim, vou colocar aqui agora a altura, a largura. Então, vou definir a altura aqui, vou fazer um quadrado mesmo. Então, 50 pixels e a altura, eu vou colocar 50 pixels também. Tá. Então, vocês podem ver, eu já tenho um quadrado ali, com 500 pixels de largura e 500 de altura. Vou aumentar o tamanho desse quadrado. Então, tem um quadrado um pouquinho maior, tá? Então, vocês podem estar brincando com isso aí também. Fazer um retângulo. Enfim, essa aqui é a propriedade width e height. Então, vocês definem a altura e a largura de um elemento. Desta maneira. E, como eu disse anteriormente, existem diversas unidades medidas. Então, a que a gente viu até agora foi pixels, então px. Então, existe a porcentagem também, view height, então VH, e view width, que é VW. Então, vou mostrar cada uma delas aqui, cada uma das suas particularidades. Então, vou colocar o meu quadrado aqui, por exemplo, 100%. A largura vai ser 100%. Então, ele colocou 100% aqui. Então, tem essa margem aqui. Então, agora sim eu vou usar o asterisco, apenas para resetar isso aqui. Então, vou colocar margem 0 e padding 0 também, para resetar isso aí. Então, como vocês podem ver, ficou 100%. Se eu crescer a minha tela, vai ficar 100%. Se eu diminuir, se eu tirar isso aqui, vai fazer mais sentido. Então, vocês vão conseguir ver isso aí diminuindo e aumentando. Então, vocês podem ver, ele vai crescendo de acordo com a minha página. A gente pode fazer isso, inclusive, para fonte, tá? Não se limita apenas a isso. E temos o view height, então, que é o VH. Então, posso colocar aqui de acordo com o VH. Então, é basicamente 10% da altura. Então, ele vai variar de acordo com a minha altura. Então, vocês podem ver. Só que eu percebo que eu coloquei de acordo com a minha altura, mas eu coloquei no meu atributo largura. Então, de acordo com que eu diminuir a página, a altura, ele vai diminuir a largura do meu quadrado, tá? Então, vocês podem ver. Se eu colocasse VW, então não vai acontecer nada quando eu diminuir a altura, tá vendo? Não acontece nada. Mas se eu aumentar a largura, vocês podem ver que o meu quadrado já está crescendo. Então é assim que funciona o VH, tá? E o VW, da mesma maneira. Então eu poderia definir aqui na altura também. Então eu poderia colocar a minha altura para variar de acordo com a minha altura, minha largura de acordo com a minha largura, tá? Então inicialmente tá um pouco largo demais, então eu estreito a minha página, estreito o meu elemento também, tá? Então é basicamente isso, pessoal, que a gente tem a mostrar hoje. A gente vai estar disponibilizando esse slide aí no Moodle. Então qualquer dúvida que tenham, pode entrar em contato aí com a gente, tanto pelo WhatsApp, pelo próprio Discord. A gente vai estar sanando a dúvida aí de vocês. Se tem mais alguma coisa, pessoa que queira passar? Não, acho que foi passado tudo. Certo, então vamos ficando por aqui, pessoal, e até mais.